Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente em primeiro lugar e o Sr. António Garcia Rolo também, pelos esclarecimentos que tem aqui vindo a prestar e indiretamente àquilo que nos tem vindo a dizer ao longo da tarde. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. O Sr. estava na Empordef quando passa a assumir as funções de Presidente do Conselho de Administração dos Estaleiros. O Sr. disse aqui que conhecia muito bem a situação dos estaleiros, que não lhe era uma situação nova, sabendo que havia, julgo que seria do conhecimento do Sr. na altura, aquela auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, que foi elaborada em 2008 e dada à luz ao público, digamos assim, em 2009, sabendo das conclusões dessa auditoria, sabendo que nos últimos 10 anos, até 2013, portanto na altura, nos últimos 7 ou 8 anos, apenas 2 navios tinham dado lucro aos estaleiros de Viana do Castelo, um lucro de 1%, outro um lucro de 6%. Todos os outros tinham dado prejuízos. A pergunta que lhe faço em concreto é esta: o senhor estava descansado de que iria recuperar os estaleiros de Viana do Castelo? Sr. Deputado, eu descansado não estava, porque eu sozinho não iria conseguir fazer. Portanto, eu tinha que mudar a equipe, e com uma nova equipe e com novos métodos de trabalho, iríamos tentar, com certeza, não acontecer aquilo que acontecia. Porque, vamos lá ver, Sr. Deputado, o que é que nós na altura já tínhamos? Tínhamos uma carteira muito interessante dos navios militares. E estávamos, era uma margem era um descanso que nós tínhamos, não é? Portanto, não tínhamos que também andar muito aflitos à procura de trabalho. Portanto, mas continuávamos à procura de trabalho. É preciso não esquecer... Eu peço desculpa. Não, mas é só para dizer... Só para dizer uma coisa. Todos os navios até aí estavam a dar prejuízo. O senhor estava descansado com... Eu não estava descansado. Eu não estava descansado, Sr. Deputado. Eu, quando aceitei o desafio de ir para lá, era para ver se eu mudava essa situação. Eu aceitei como um desafio, como uma missão. E por isso... Vamos para lá, vamos arregaçar as mangas, vamos arranjar aqui outra maneira de trabalhar, porque não pode acontecer isto. Ou seja, eu não posso... Só para não dispersarmos muito, o Sr. tem tido arte nas questões de dispersar muito em relação àquilo que é questionado. Peço desculpa, Sr. Deputado. O que é que o Sr. fez em concreto para alterar essa situação? O que é que eu fiz em concreto era melhorar a maneira de trabalhar para que reduzir o risco, interferindo, digamos, naquilo que eu podia dizer, mas agora, os contratos anteriores não fui eu que os assinei. Esqueçamos... Está bem, não, eu... Estava confiante. Sr. Deputado Nuno Sá Costa, liga o microfone. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que é que o senhor fez em concreto? O estudo, a auditoria da IGF diz, por exemplo, que comparando com os estaleiros de Vigo, tinham 170 trabalhadores e tinham um volume de negócio superior em 50% ao dos estaleiros de Viana do Castelo. Em finais de 2008, portanto, entramos em 2009, o ano em que o Sr. assume, com 899 trabalhadores. O Sr. Presidente, em concreto, fez alguma coisa em relação a isto? Sim, senhor. Sr. Deputado, isso aí pode ser uma resposta muito... Para um momento só, se faz favor. Portanto, o que é que eu fiz? Eu tenho aqui o mapa dos prejuízos todos e, portanto, eu tenho essa noção, portanto, não era uma coisa que estava todos os dias à minha frente, portanto, sabia disto. O que é que eu posso dizer? Olha, tentámos arranjar em 2009 e 2010, portanto, eu só posso falar por isso, mais contratos, responder a mais consultas. Como viu... Está aqui, está ali, senhor, portanto, eu assinei os asfalteiros e assinei os ferries. Então peço desculpa, durante o tempo em que foi Presidente do Conselho de Administração só assinou os contratos dos asfalteiros? Não, só... Os contratos, o senhor, enquanto Presidente do Conselho de Administração, e os ferries, os ferries gregos. Assinei 2 ferries gregos, que depois foram cancelados. Não, novos, navios novos. Um momento só. Ora... Não estou a dispersar, eu vou responder. Ora. Vamos espera aí, onde é que está isto? 282. Senhor Deputado, eu no dia 11 de junho de 2010 foram assinados 2 contratos, o contrato com 2 ferries para o Hellenic Seaways, no valor de 57 milhões. Portanto, está aqui, portanto, a empresa deve ter isso. O que é que acontece? Com certeza, e também está ali escrito, e está no próprio relatório de contas da empresa, que não foi possível avançar para a frente porque havia a cláusula de que se não houvesse financiamento, eles cancelavam o contrato. Mas eu assinei o contrato. E tenho que reconhecer que o meu administrador do Polo Comercial, o Dr. Faria Luciano, fez tudo para que, digamos, entrássemos neste setor. Porque para nós entrar no setor dos ferries, primeiro era apagar a má imagem do Atlântida e mostrar que tínhamos capacidade. E sermos convidados pelo Hellenic Seaways para apresentar esta proposta, é porque tínhamos alguma capacidade para isso. E foram assinados. Está aí. É só pedir, portanto, os contratos Hellenic Seaways.
Doutor, diga-me, há pouco disse que até agora... Já ainda agora ninguém... até apareceu esta notícia no jornal, mas é só... Portanto... Pelo menos sabe do contrato, Hã? Pelo menos sabe do contrato. Ontem não sabiam do contrato. Não, Sr. Deputado, dos meus eu sei, dos outros não sei. Doutor, há bocado disse aqui que ainda ninguém tinha dito nesta comissão quantos navios eram precisos por ano para dar rentabilidade aos estaleiros. Pode-nos dizer isso? Sim, senhora, posso com certeza. Mas já agora, deixe-me só ir ali a... Estes são os navios que a empresa entregou, né, que é a expressão entregou nos últimos anos. Como pode ver, tem entregue 2, houve só 2 anos em que entregou 4 navios. 4 navios. Portanto, todos os consultores, todos com quem eu contactei, eles diziam, ou nós conseguimos cumprir 4,5 a 5 entregas de navios, que agora, como deve compreender, há navios mais complexos e menos complexos, não é? Não posso, portanto, nós não seríamos rentáveis, tínhamos que fazer isso. Portanto, é isso que eu estou a responder. 4 a 5 navios por ano. Portanto, também Muito bem. dependendo do navio que nós estamos a falar. Não é? Doutor, mas eu tenho aqui uns 15 ou 20 navios, desde 2013 a 2013, eu posso escolher 4 daqui, mas nem sequer tenho 4 a dar lucro. Como é que o doutor garante que com 4 navios daria lucro de certeza absoluta? Não, isso é para ocupar os custos fixos. Já agora, Sr. Deputado, ainda bem que faz essa pergunta, eu posso dizer, a Lisnave, sabe quantas pessoas tem a Lisnave? Está bem? Pronto. Então, não, mas é para responder, não, mas é que o problema de Viana de Castelo não tinha possibilidade de subcontratar tanto como, por exemplo, a Lisnave faz ou a Vigo faz. Portanto, nós, para manter os custos fixos, manter a pessoa que estava nos projetos, tínhamos que fazer, quando eu falo fazer 4, não é para cada um deles ter lucro, é para que a margem que os 4 estejam a gerar compensem os custos fixos, incluindo os custos financeiros que a empresa tem. É Mas isso se que eu não estou a gerarem dizer. margem? Pois, com certeza. Mas, Sr. Deputado, foi por isso que quando me falaram em reestruturação, eu aceitei ir para lá para ver se arranjávamos maneira de mudar, porque era inaceitável a empresa perder dinheiro. É que eu tenho estado com atenção e a reparar, e o deputado do PSD, legitimamente, tem estado a interrogar. Só que ele interrompe tanto e tão rapidamente que o Sr. Presidente nem tem tempo de carregar, descarregar, e o tempo não vai avançando. Portanto, ou o Sr. Presidente tem que se concentrar mais desta técnica de interrogatório para ser mais rápido a carregar no gatilho, ou então o Sr. Deputado tem que fazer interrupções um bocadinho mais longas, que é para o relógio ir andando. Sr. Deputado Paulo Figueiredo, a mesa saberá gerir essas Era compensações só de tempo? aquela preocupação do Sr. Deputado, que há bocado estava com pressa de sair daqui. Sr. Presidente, permita-me só... Eu não Deputado queria entrar Afonso aqui em Oliveira. nenhuma polémica, mas não compreendo sequer esta questão, porque a forma como é colocada as questões são colocadas nos termos que devem ser colocadas, até é bom que sejam rápidas, para que haja respostas rápidas. O modelo é esse. Agora, muito bem, deve andar, e como sabe também estas audições têm sempre tempo suficiente para perguntar tudo, portanto estejam à vontade em relação a isso. Muito obrigado, Srs. Deputados. A mesa saberá gerir esses procedimentos e não há de ser injusta nessa matéria. Será, pelo menos, equitativa. Sr. Deputado Nuno Costa e Sá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Irei tentar, a contente da bancada do PS, respirar fundo de cada vez que fizer uma pergunta para dar tempo. Sr. Doutor, diga-me uma coisa. Disse há pouco que não tinha confiança no diretor técnico da empresa. Quem era? Era o Sr. Adolfo Magalhães. Adolfo, não sei se era, penso que era Adolfo. Era Magalhães, isso... Portanto, Sr. Doutor, podemos concluir, eu fiz essa pergunta há pouco, o Sr. Doutor não me respondeu em concreto, podemos concluir que no tempo em que o senhor esteve à frente dos estaleiros do Conselho de Administração, foi o seu Presidente, não houve, e tirando a assinatura destes 2 navios ferry para a Grécia e os 2 asfalteiros, em termos de reestruturação da empresa, diminuição do número de trabalhadores, tornar a empresa produtiva, tornar a empresa com capacidade para que pudesse vir a ser competitiva no mercado dos estaleiros da construção e reparação naval, o Sr. Doutor não fez nada. Sr. Deputado, eu, no meu tempo, se assim se pode dizer, reduzi de 915 para 747. É quanto eu reduzi as pessoas. E sem barulho.
podia pagar aos Ó, Sr. Doutor, Quanto estou a dizer, tem partindo do princípio, sim, eu tenho aqui os números, mas partindo do princípio, por acaso, a informação que eu tenho, 899 trabalhadores no final de 2008, é essa a informação que eu tenho da Empordef. Mas também só para lhe dizer uma coisa, se o Sr. Doutor tem um estudo da Inspeção-Geral de Finanças que diz que um estaleiro daqueles, a ter muito mais trabalho do que o que tinha, superior em 50%, eram suficientes 170 trabalhadores, deixe-me dizer-lhe então que o Sr. Doutor também se esforçou pouco para chegar a esse número. Mas passemos agora a outra questão que tem a ver em concreto com o Atlante. Eu retive aqui uma informação, uma frase que o Sr. Doutor disse há pouco, em concreto, que foi: acho que foi um bom negócio. A assinatura do Acordo Global. Já foi dito nesta Comissão e noutra Comissão, na Comissão de Defesa desta Casa, que o Acordo Global foi a certidão de óbito dos estaleiros de Viana do Castelo. Foi assinado pelo Sr. Doutor. O Sr. Doutor, em 20 de maio de 2009, disse ao Diário Insular dos Açores o seguinte: a resolução do contrato de construção do navio Atlanta pelo Governo Regional foi extemporânea, abusiva e ilícita. Segundo a mesma fonte, Jorge Rolo garantiu aos deputados da Comissão que vai fazer todos os possíveis para que o navio Atlântida venha para os Açores. Isto foi em maio de 2009. O que é que mudou de maio de 2009 para 23 de dezembro de 2009 para o Sr. Doutor mudar o seu comportamento da forma que mudou? Sr. Deputado, eu não mudei o meu comportamento, eu lutei para que o navio fosse para lá. Agora, conforme eu mostrei ao Sr. Deputado há bocado naquele mapa, portanto, nós, além de ter recebido aquele despacho de 12 de agosto, além de todo o vai e vem dos tribunais, portanto, eu fui recebendo informação que eu, para o exterior, com certeza digo que vou lutar, não quer dizer que eu vá conseguir. O Sr. Deputado gostaria que eu tivesse dito: não, eles têm toda a razão, nós não vamos devolver o navio. Eu tinha que dizer isso, na altura, em 20 de maio, tinha que dizer isso, como diria, até o dia quase na véspera de assinar o Acordo Global, porque eu não cedi a meio do termo. Eu, a partir de 29 de outubro, é que eu comecei a ter um modo de atuação diferente, sem ir dizer que eles tinham razão ou não tinham razão. Eu fui lutar. Sr. Deputado, o que é que eu queria que eu dissesse? Deixe-me só então fazer-lhe esta questão. O Sr. Doutor disse aqui, e disse-me que lutou, o Sr. Doutor tem vários documentos, desde logo 2 parceiros jurídicos de eminentes juristas portugueses, professores de faculdade. Sim, senhor. O Sr. Doutor tem uma auditoria que foi feita pela Inspeção-Geral de Finanças, dizendo que, recomendando que houvesse um acordo entre as partes e que não havia sequer razão para haver uma resolução unilateral de contrato tal e qual foi feita pela Atlantic Line. O Sr. Doutor disse-nos aqui que a sua preocupação eram as garantias bancárias, porque iriam imediatamente executar 37 milhões de euros. E o Sr. Doutor andou 6 meses e ao fim de 6 meses assinou um acordo em que lhes põe na mão 40 milhões de euros. Qual é a diferença, Sr. Doutor? A diferença... E fica com o navio, que era aquilo que o Sr. Doutor queria impedir. Sr. Deputado, eu não vou dizer quanto é que os Açores queriam no início, porque eles têm aí cartas a pedir 11 e 12 milhões de indemnização. Portanto, vamos lá ver, estamos aqui a falar em termos diferentes. Quando eu recebo o despacho conjunto 12 de agosto e vou falando com quem devo falar, com as finanças e com a tutela, portanto, quando eu vou falando com os dois, portanto, eu vou tendo, digamos, não digo orientações ou instruções, mas, portanto, eu fui dando satisfação ao relatório da Inspeção-Geral de Defesa Nacional. Porque o relatório da Inspeção-Geral de Defesa Nacional diz que eu tenho uma parte. E quanto é que é? 50%, 20%, 80% de culpa? Quanto é que eu vou pagar? Sr. Deputado, esse é que é o problema. Porque eu, quando digo que é um bom negócio, eu não disse que é um bom negócio. Eu digo, dentro da partilha, se tivesse que pagar 10, 12 ou 15 milhões, se o dinheiro estivesse do lado lá, e o meu poder de negociação foi por ter o dinheiro das garantias bancárias do meu lado, eu ter pago 2 milhões e 700 mil sobre 12 ou 15 ou 18 que eu pudesse vir a pagar, portanto, eu não digo que é um bom negócio, é o mal menor, se assim se pode Doutor, dizer. há pouco disse que era um bom negócio, mas deixe-me agora confrontá-lo com outra coisa. O seu ex-colega da administração, o Dr. Manuel Geraldes, o seu antecessor, peço desculpa, afirmou ainda ontem aqui nesta Comissão o seguinte: não entendo como no caso dos Açores pagou 40 milhões de euros sem litigar. Qual era o incómodo da velocidade? Referindo-se ao não cumprimento num nó da velocidade contratada pelo armador. Quanto é que o armador perdia por um atraso de 5 minutos? Eu pedi-lhe para comentar estas afirmações. Sr. Deputado, ele pode dizer o que quiser, ele não estava a fazer a coisa, portanto, eu, com certeza, que eu fiz os possíveis, e conforme eu disse, de ver se o navio ia até aos Açores para tirar a dúvida, porque eu já agora vou explicar. Sabe quem é um motor azimutal? Não.
Outra vez, imortal é o que nós todos gostaríamos de ter num carro, que era poder chegar e estacionar de lado. Portanto, eu não tenho, dos meus poucos conhecimentos, eu por acaso prestei serviço militar na Marinha, mas na administração naval, portanto tenho esse defeito, mas daquilo que eu percebi, daquilo que me foram explicando, que primeiro, aquela velocidade era preciso que o navio tivesse carregado a 85%, e conforme eu disse, só se viessem todos os imigrantes açorianos é que talvez ocupassem o navio. Portanto, eu estou a dizer que muito dificilmente seria necessário, portanto, ter aquela velocidade carregada daquela maneira. Mas está bem, mas uma coisa é a minha opinião, outra coisa... O doutor diz isso, mas depois assinou um acordo em que cedem toda a linha. Com certeza, eu não cedo em toda a linha, eu tenho instruções para... Desculpe lá, eu tenho instruções para fazer o acordo. Não é, não. Sr. Deputado, então o Dr. Geraldo... Não, eu não dei tudo. O Dr. Geraldo que tivesse feito um contrato diferente, que não tivesse possibilitado que eles exigissem a renúncia imediata sem nos dar sequer seja... Mas foi ontem dito aqui, quer pelo Dr. Geraldo, quer pelo Engenheiro Navarro, que não foi nenhum dos dois que assinou o contrato. E que nem sabiam quem foi. Foi a vozinha deles, com certeza, não. Sr. Deputado, por amor de Deus. O doutor sabe quem foi? Quem foi? Foi a doutora Adriana Teles Menezes, de certeza que tinha procuração e não assinou sem o... Na presidência do Conselho de Administração do Estabelecimento Viana do Castelo, de quem? O contrato foi assinado pelo Dr. Adriano Teles Menezes, na presidência de quem? Que tinha, na presidência do Dr. Geraldo. Não, o Sr. Deputado Jorge Fão leu a ata. Srs. Deputados, vamos continuar. O Sr. Deputado Jorge Fão ontem leu qual é a ata. Está bem, não, mas leu a ata. Sr. Deputado Jorge Fão, Sr. Deputado Nuno Sá, Sr. Deputado Afonso Oliveira, faça o favor de continuar. Sr. Deputado Nuno... O Dr. Geraldo, ele que tivesse feito um melhor contrato que não permitisse a devolução imediata disso tudo, se não nos desse pelo menos 6 meses para nós resolvermos o problema grave da velocidade. Mas eu então volto-lhe a fazer a pergunta outra vez, o senhor vai ter que me responder. O senhor estava preocupado com a devolução imediata de 37 milhões de euros. Porquê é que assinou um acordo que dá a devolução imediata de 40 milhões de euros? Sr. Deputado, os de 40 são 37 dos adiantamentos, não, está bem, mas são 37 dos adiantamentos e mais 2.700 dos juros, equivalente aos juros. Portanto, porquê é que eu assinei? Porque eu já disse, eu tenho um despacho conjunto que me dá orientações nesse sentido. O senhor foi pressionado pela tutela para assinar? Não fui pressionado, tenho aquele despacho. Vamos ver, eu tenho aquele despacho. Importa-se ler o despacho, por favor. Tinha aí e ele era muito curto, pôs ali num slide. Importa-se ler, por favor. Só um momento só. E já agora de quem era o despacho também, Sr. Presidente? Quem era aqui? Desculpe. Diz, estabelecer como orientação que qualquer... Sr. Deputado, aqui diz, estabelecer como orientação que qualquer eventual solução que envolva uma transação judicial tenha em conta as conclusões da presente auditoria, não devendo a mencionada transação resultar perdas adicionais para as entidades do setor empresarial do Estado. Eu, para mim, como eu não ultrapassei os juros... Eu peço desculpa interromper, mas é esse o despacho, acabou de ler, certo? O despacho de quem é o despacho? É das duas tutelas, da Defesa e do... Mas diga-me de quem, por favor. Do Ministro das Finanças e da Defesa Nacional. O despacho conjunto 12 de agosto de 2009. Muito bem. Então, esse despacho não manda o Sr. fazer o acordo que o Sr. fez. O Sr. diz que assinou este acordo por causa desse despacho. Não. Esse despacho não manda fazer este acordo, pelo que eu ouvi aqui. Com certeza que... Esse despacho, Sr. Presidente, esse despacho diz para os estaleiros de Viana do Castelo aceitarem as recomendações do estudo do Instituto de Gestão Financeira. Sim. E o Instituto de Gestão Financeira diz, entre outras coisas, tal como dizem os parceiros daqueles dois eminentes juristas que há pouco falávamos, dizem que não há razões para a rescisão unilateral do contrato, que a questão da velocidade e do tempo, que nem sequer a da velocidade não seria motivo para a rescisão global do contrato e que o tempo havia culpa de outras entidades na entrega do navio. Se o despacho não diz isto em concreto, porque é que o Sr. tentando evitar a entrega imediata em first demand de 37 milhões de euros, assina um acordo global que lhes manda entregar 40 milhões de euros. Eu peço imensa desculpa, pode ser defeito meu, mas ainda não percebi. Sr. Deputado, está bem, eu, como deve compreender, eu também para pedir o dinheiro, portanto é porque alguém achava que estava de acordo com o acordo global, senão não é nem sequer me tinham dado o dinheiro para eu fazer. Quem era esse alguém que estava de acordo? As tutelas, senhora... O senhor foi... Então faço-lhe a pergunta em concreto. O senhor foi... me tinham pressionado, e eu respondi que ninguém pressionou. O senhor foi-lhe dito pelo Ministro da Defesa Nacional ou pelo Secretário de Estado ou das Finanças para assinar este acordo que o senhor assinou?
Sr. Deputado Jorge Fão, pode, Sr. Deputado, mas o que está a ser feito, Sr. Deputado, faz favor de fazer a interpelação. Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor de fazer a interpelação ligando o microfone. Em relação à mesa, ligo com certeza. Manifestando exatamente a minha discordância do teor da forma como este inquérito está a ser conduzido. Isto é uma comissão de inquérito, não é um tribunal nem é um julgamento. E, portanto, eu acho que devemos ter aqui contenção na forma como se impõe, como se dirige de forma impositiva as questões à pessoa que aqui está a ser auditada. É só esta a nota que eu faço, é a minha interpretação e peço ao Sr. Presidente para a considerar como entender. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Como se sabe, numa comissão de inquérito procura-se apurar factos. Eu não interfiro naquilo que são as perguntas. As perguntas que o Sr. Deputado Nuno Costa está a fazer é a perguntar ao Sr. Doutor qual foi as orientações que recebeu, como é que foram. São factos de procura. A questão aqui é uma comissão de inquérito, não se está a julgar ninguém, nem se vai aplicar nenhuma pena. Vai-se apurar factos que depois vão ser refletidos no relatório final, que haveremos de discutir depois já só entre nós, Sr. Deputado. Portanto, eu acho que a condução dos trabalhos é esta, não me parece que seja diferente, a própria Sra. Presidente tem feito assim desta forma e eu apenas estou a seguir exatamente como tem sido feito e como é habitual nas comissões de inquérito. Sr. Deputado não sabe. Mas agora deixe-me acabar de responder. Portanto, o Sr. Professor Santos Silva também teve ocasião aqui de dizer, portanto, que houve, com certeza, da parte dele e da outra tutela, autorização para fazer esse acordo global. Mas a pergunta que eu lhe fazia, houve autorização para o assinar, eventualmente, o Sr. Doutor tinha que ter... Assinar e dar-me o dia para assinar. Se não tivesse dinheiro, não assinava. Antes disso, há um período de negociações. Julgo eu. Foram-lhe dadas instruções pela tutela, quer financeira, quer da Defesa Nacional, foram-lhe dadas instruções pela tutela para assinar o acordo nos termos em que o assinou? Sr. Deputado, eu fui mandando as várias versões do acordo para eles, para quem devia ver. Portanto, é isso que eu estou a dizer. Portanto, eu mandei para quem devia mandar. E viam, analisavam, faziam os comentários que haviam. E que comentários é que faziam? Diziam então para assinar conforme o Sr. assinou? Com certeza que na véspera ou na hora antes de assinar foi visto pelas tutelas. Foi visto pelas tutelas. Portanto, eu não iria assinar um contrato, um acordo que não tivesse sido visto pelas tutelas, Sr. Deputado. Ó, Sr. Doutor, concordasse eu ou não com ele, hein? Portanto, eu... Claro. Sr. Doutor, diga-me outra coisa. Na cláusula 10ª deste contrato está escrito que ambas as partes, portanto as partes que assinaram este acordo global, se comprometem a colaborar no caso de ser necessário intentar uma ação de indemnização contra quem teve responsabilidades nos desenhos e nos projetos do navio. Foi dito desse estudo que o despacho que o Sr. Doutor acabou de ler há pouco manda chegar a acordo, e o Sr. Doutor assinar este acordo, disse que uma das razões, entre outras, mas uma delas, foi o atraso dos desenhos. O Sr. Doutor, enquanto Presidente do Conselho de Administração dos Estaleiros, diligenciou no sentido de ir à Port Bridge, que foi a empresa intermediária com os arquitetos russos, para pedirem uma indemnização pelo prejuízo, pelo atraso que eles causaram? Sr. Deputado, eu, conforme disse, eu a partir de abril já há pouco interferia e a partir de julho deixei de interferir. Portanto, eu deixei de acompanhar esse assunto. Se me perguntar se eu devia ter sido mais eficiente, se devia ter ido no dia seguinte assinar isso, procurar a Petrobalt, com certeza devia ter sido. Agora, para mim, não era dos assuntos mais prioritários. Agora, concordo que eu podia ter sido eficiente no dia seguinte. Não o fui. A partir de certa altura, eu já não tinha nada com Viana do Castelo. Eu, a partir de julho, deixei de ter problemas. Mas disse há pouco que ainda em agosto levou lá o Sr. da Damne. O Sr. da Damne, porque a parceria era com o acionista do Viana do Castelo, não era com Viana. Quer dizer, quem fez os contactos e quem procurava tudo o que era relações institucionais era a Impordef. Sim, mas sendo a Impordef o acionista dos estaleiros de Viana do Castelo, e o Sr. Doutor tem de conhecimento porque assinou este contrato, mesmo depois de sair do Conselho de Administração, não diligenciou no sentido de ir à Port Bridge ou aos arquitetos russos receber essa indemnização, ou pelo menos pedi-la? Sr. Deputado, reconheço... Depois de um prejuízo que tínhamos acabado de verificar. Eu reconheço que podia ter sido diligente. Reconheço. Não fui porque tinha outras prioridades. Mas não era, digamos, a minha primeira prioridade, não era isso. Reconheço, não posso ter... Portanto, a primeira prioridade do Sr. Doutor não era recuperar dinheiro para os estaleiros? Não, tinha muitas prioridades, portanto, mas com certeza havia quem devia se tratar disso, não tratámos. Era preciso fazer também, ou não em conjunto com a Atlantic Line. Sr. Doutor, diga-me uma coisa. O que é que aconteceu no dia seguinte à assinatura do acordo? Que reações houve da banca, dos clientes, em relação àquilo que era a credibilidade e a imagem dos estaleiros de Viana do Castelo? O que é que houve? Em que aspecto?
Depois da assinatura deste acordo, os estaleiros continuaram a laborar normalmente, continuaram a construir barcos. O que é que aconteceu? Com certeza, continuaram a trabalhar, conseguiram, conforme eu mostrei aqui, assinámos contratos com o Atlântico, com os Que barcos asfalteiros. fizeram depois disso? Que barcos fizeram? Então, acabaram o NPO, foi um deles, e um destes alemães, conforme eu mostrei no mapa. Portanto, a empresa continuou a trabalhar, a empresa continuou numa atividade comercial de modo a obter os tais contratos com os ferros e procurou, digamos, houve aí muito esforço, procurar vender o Atlântida. Portanto, eu posso dizer que de janeiro até eu sair, havia a grande preocupação de procurar uma alternativa para vender o ferry. Portanto, e a empresa trabalhou. Portanto, nada, a mim, a história do Atlântida, com certeza, para a minha vida financeira do grupo e da Empordef, eu dever mais 37 milhões à banca, com certeza que limita, mas não foi por isso que a empresa deixou de funcionar. Portanto, não afetou a credibilidade dos estaleiros? Sr. Deputado, se eu consegui assinar o contrato dos asfalteiros, se eu consegui assinar 2 contratos de ferros, se eu consegui responder a concursos, como por exemplo para a ilha de Cornualha, acho que não afetou. Porque a Hellenic Seaways não é um cliente qualquer. Sr. Deputado, não é. O Sr. Doutor, quando esteve cá na Comissão de Defesa Nacional, recorda-se ter dito o contrário do que está a dizer agora ou não se recorda? Desculpe lá, não sei o que é que eu disse na altura, mas... Eu também não sei, que eu não estava cá. Portanto, o senhor recorda de ter dito que isso afetou ou não a credibilidade dos estaleiros? Ou que o processo Atlântida afetou a credibilidade? O Sr. Deputado perguntou se a empresa continuava a funcionar. Eu não disse que não afetou a credibilidade, com certeza que... Está bem, mas em termos de funcionamento, não afetou o funcionamento. Com certeza que ter um caso de insucesso, um caso em que fomos incapazes de resolver um problema, de termos andado ali a atrasar o problema da velocidade, etc., afeta a credibilidade. Isso eu não tenho dúvida. Agora, não afetou, conforme o Sr. Deputado perguntou, e no dia seguinte a assinar o contrato, porque ela afetou a credibilidade não foi no dia seguinte, foi no dia 28 ou 29 de abril. Não é? Quando estourou, isso aí é que estourou, quando estourou a bronca é que afetou a credibilidade. Agora, no dia 24 de dezembro, não afetou, já estava afetada. Muito bem. Sr. Doutor, se o valor a pagar à Atlantic Line era de 40 milhões, porquê é que a empresa só contribuiu um empréstimo de 37 milhões? Sr. Deputado, uma das coisas que eu procuro fazer, quanto mais tarde pagar, melhor, certo? Se eu podia pagar... Sr. Deputado, está bem, isso é para quem tem muito dinheiro, para quem tem pouco não pode fazer. Portanto, eu não tinha dinheiro. Portanto, consegui negociar com a Atlantic Line só pagar 32. Portanto, e consegui que os outros 8 milhões fossem pagos em prestações, já não me lembro se era O doutor pediu 37. Não, mas eu já expliquei porque é que eu pedi os 37, Sr. Deputado. Eu pedi 37 porque eu tinha o compromisso para evitar problemas de tesouraria, etc. Portanto, eu comprometi-me perante a Direção-Geral do Tesouro devolver até o dia 31 de dezembro 10 milhões de euros que eles tinham emprestado, que era para não cairmos na malha do emprestadado. Portanto, o doutor resolveu um empréstimo que tinha contraindo outro empréstimo. Com certeza. Consegui, ou seja, eu tinha que resolver o problema de não aparecer nas contas dos estaleiros de Viana do Castelo mais 10 milhões que mostrassem incapacidade de reembolso, que é para não cairmos na malha dos auxílios do Estado ou do emprestadado. Portanto, isso era uma preocupação que eu tinha conjuntamente com a Direção-Geral do Tesouro. Doutor, já disse aqui que tem muita experiência na área da gestão e, portanto, inclusivamente já foi professor de Finanças e de Economia. O senhor acha normal, no mesmo dia em que se assinou um acordo desta natureza, uma empresa que estava numa situação financeira caótica e praticamente em falência técnica, conseguir da banca um empréstimo de 37 milhões de euros no próprio dia? Sr. Deputado, a Caixa Geral de Depósitos, ou de uma maneira ou de outra, se tivessem sido pagas as garantias bancárias, o que é que acontecia? Ora, esta é uma boa razão para o Sr. não ter assinado este acordo. Mas... Não, o senhor fez uma pergunta. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos, o senhor também tem que acreditar na minha capacidade de falar com os bancos. Não é? O senhor tem 40 anos de experiência de ter sido CFO, portanto, consegui com certeza convencer a Caixa Geral de Depósitos que ou ver dinheiro por causa das garantias bancárias ou emprestar dinheiro mas não sei se reparou que houve uma mudança. A quem é que eles emprestaram o dinheiro, Sr. Deputado? A quem é que eles emprestaram o dinheiro? Não foi à filha, foi à mãe. Portanto, que é diferente, porque os bancos não emprestam dinheiro às empresas onde eu trabalho pela cor dos meus olhos. O que aconteceu foi, sim senhora,
Nós emprestamos dinheiro, mas não é à filha, mas é à mãe. Portanto, houve aqui uma alteração, digamos, da capacidade de garantia perante a Caixa de Depósitos. E, Sr. Presidente, vou muito rapidamente pedir a mesma tolerância que houve com o Partido Comunista Português. O que eu perguntei é se emprestar, que emprestaram é um facto, não está em discussão. O porque eu pergunto é se não acha estranho, e se teve essa experiência ao longo da vida nas empresas onde trabalhou, de no próprio dia, no mesmo dia em que contacta a Caixa, conseguir que o dinheiro caia na conta, porque no mesmo dia 23 o dinheiro é transferido para a Empordef, da Empordef para os estaleiros e dos estaleiros para Viana, para os Açores. Sr. Deputado, isso só prova que os bancos são eficientes quando os clientes lhe pedem. Não é? Eu pergunto-lhe se ao longo dos seus 40 anos de CFO teve alguma experiência destas, no mesmo dia com algum banco. Sr. Deputado, eu já não me lembro, mas já tive muitas situações dessas. Aprovar um empréstimo no mesmo dia? Não, eu não aprovei o empréstimo nesse dia. Quem aprovou o empréstimo foi com certeza Sr. Deputado. Nós tínhamos as coisas planeadas. Portanto, se o Tribunal Arbitral homologasse, se o Ministério das Finanças e as tutelas autorizassem, portanto, que havia aqui passos a fazer, e que se esses passos não fossem cumpridos, com certeza que a Caixa Geral de Depósitos não autorizava. Quer saber quem é que foi levar o documento à Caixa Geral de Depósitos? Ao Sr. Deputado. Eu vou lhe dizer quem foi. Não, eu vou lhe dizer quem foi, fui eu. Portanto, Sr. Deputado, fui eu que fui levar o documento à Caixa Geral de Depósitos, para que isso tudo pudesse acontecer nesse dia. Sr. Presidente, mesmo para terminar, acho que podemos concluir que de facto isto foi mesmo a certidão de óbito dos estaleiros e que, ao contrário daquilo que o Sr. disse há pouco, não foi um bom negócio. Eu faço uma pergunta muito concreta, que é a seguinte. O Sr. disse aqui que não quis deixar acionar garantias no valor de 37 milhões de euros e 6 meses depois acionou, sendo certo, tinha uma providência cautelar que até tinha ganho, tinha sido decretada pelo Tribunal e, mesmo tendo ou não argumentação, o Sr. 6 meses depois deixa cair toda esta ideia de que iria litigar contra a Atlantic Line e entrega-lhes 40 milhões. Para mim, isso está mais do que esclarecido. O que eu lhe pergunto, Sr. e peço desculpa pela pergunta, mas gostava que me respondesse, é se esta empresa, Estaleiros Nacionais de Viana do Castelo, se o Sr. Rolo fosse o seu maior acionista, se ela fosse sua, o senhor assinava um acordo destes? Se eu assinava um acordo destes, não tinha assinado o acordo que o Sr. Dr. Geraldo assinou uns anos antes. Nem tinha aceito fazer um contrato em que o tempo de construção era impossível cumprir. Sr. Isso é que é o problema. Portanto, o problema não está em eu limpar a porcaria que os outros fizeram. Portanto, eles é que assinaram esse contrato. Como é que assinam um contrato em que o tempo, 19 meses, era igual ao da entrega dos motores? Sr. Presidente, eu vou mesmo terminar. O Sr. Indo litigar, se perdesse, no máximo tinha que devolver os 40 milhões que devolveu. Não. Exatamente igual àquilo que o senhor não quis, quis antecipadamente e sem litigar. Sr. Deputado, eu não sei se iria pagar 40, porque eles iriam... Menos? Sr. Deputado, isso aí, eu também, no final do jogo, sei melhor qual é o resultado. Isso, com certeza. Às vezes é preciso ir a jogo, Sr. Sr. Deputado,